Graça, paz e misericórdia. Vamos prosseguir de Hebreus, capítulo 9. Vamos ler juntos os versículos 1 a 10. Embora hoje nós não vamos conseguir entrar nem no versículo 6. É só um versículo e meio. Vamos ler os versículos de 1 a 10, Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia uma parte para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo maná, o bordão de Arão que florescia, e as tábuas da mesa. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece os filhos pelos pecados e pelas povo, querer estudar e ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua aqui. É uma palavra para a época presente, e segundo esta, que se oferece tanto dons como sacrifícios, embora eles, durante a consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que fecha a culpa, os quais afastam de ordenanças da carne, baseadas somente tem mais um tempinho de oração. Senhor, é baseado nesse sangue que nós nos aproximamos, o sangue de Cristo. Senhor, nós podemos hoje nos aproximar dentro diretamente do Santo dos Santos, por conta desse véu rasgado, ao verdadeiro propiciatório, onde Deus nos foi propício em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por todos esses símbolos. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas que nos falam de Ti. Através dessas coisas, nós podemos conhecer mais o Senhor. Nós queremos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Então, nesses dias tão difíceis, aonde vai alta noite, nós temos uma certeza que em breve brilhará a estrela da manhã. O Senhor voltará em breve, Senhor. O Senhor nos acha assim, te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Esse é o desejo do nosso coração. Não permita, Senhor, que os nossos olhos sejam desviados de Cristo. Devemos continuar olhando para Ti, Senhor, o autor, o consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos outra coisa melhor para olhar, Senhor. Olhar para Ti, Senhor. Nos ajuda a compreender estas coisas e ver o Senhor nelas e aplicá-las em nossa vida, Senhor. Nós dependemos do Senhor na compreensão das Escrituras e na aplicação delas na nossa vida. Foi o Senhor quem as inspirou. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, Senhor.
Pedimos ao Senhor entendimento. Fala conosco, Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amados irmãos, capítulo 8 de Hebreus, ele terminou falando da nova aliança. Nós já vimos. E o capítulo 9, ele nos mostra como é possível esta nova aliança. Por que ela é possível? O capítulo 9 nos explica também no que ela se baseia, essa nova aliança, e onde essa nova aliança está fundamentada, a base dessa nova aliança. Como Deus pode usar de misericórdia para com as nossas iniquidades. E como Deus pode não se lembrar jamais de nossos pecados. É disso que o capítulo 9 vai nos falar. Ele vai nos explicar como isso é possível para Deus. E isso tudo dentro de uma linguagem dos santos irmãos, destinatários imediatos dessa carta, dessa epístola, pudessem entender. O autor de Hebreus, ele começa mais uma vez, ele já fez isso várias vezes, né? Fazer comparações entre a velha, antiga ou primeira aliança com a nova aliança. Então, ele vai nos trazer coisas que funcionavam exteriormente no tabernáculo para nos revelar as coisas invisíveis, espirituais de Deus. Conforme Romanos 1:21. O que Romanos 1:21 diz? As coisas invisíveis de Deus se veem claramente sendo percebidas por meio das coisas criadas. Das comparações agora, no capítulo 9, são dos preceitos dos serviços sagrados. Versículo 1 fala isso, que nós lemos. Os preceitos dos serviços sagrados da antiga aliança em relação ao serviço dos crentes na nova aliança. Vai ser feita uma comparação entre o serviço de uma aliança com o serviço de outra aliança. E também a comparação entre o santuário terrestre, visível, exterior, que havia na antiga aliança, com o santuário espiritual. Só que, embora o autor de Hebreus fale primeiro, no versículo 1, dos serviços e depois do santuário, nós vemos nos versículos seguintes que ele inverte a ordem dos assuntos. O autor de Hebreus inverte. Primeiro ele fala do santuário e depois ele fala dos serviços. Os versículos do 2 ao 5 falam do santuário. Nós vemos falando do santuário, ou do tabernáculo. Já os versículos do 6 até o versículo 10 falam dos serviços. Essa inversão de ordem, ela faz todo sentido. Por quê? Porque os serviços não existem para o santuário, mas o santuário existe para os serviços. Não faz sentido, né, os serviços servirem para o santuário, mas faz todo sentido o santuário ser para os serviços. Então, irmãos, dentro do santuário, nós já passeamos, né, na semana passada, como um filme, a gente entrando dentro do tabernáculo, nós passeamos pelo candeeiro, falou do candeeiro e o significado do candeeiro, a mesa e o significado da mesa, os pães e o significado dos pães, o altar de ouro com incenso e também o seu significado, todas essas peças do lugar que era chamado de santo lugar. Santo lugar. É interessante, irmãos, né, que a localização dentro do santo lugar, onde ficava esse altar de ouro com incenso, se a gente olhar qualquer imagem do tabernáculo, esse altar de ouro do incenso era bem na porta, bem em frente ao véu, já para passar para o cômodo mais profundo, que é o Santo dos Santos. E esse utensílio, que é o altar de ouro, né, era o mais próximo do Santo dos Santos. E quando o sumo sacerdote iria adentrar o Santo dos Santos, naquela única vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos sob a névoa desse incensário, daquele incenso que estava ali presente. Por isso, nós também podemos dizer que o incenso entrava junto com o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Abria-se o véu, o incenso entrava junto com o sumo sacerdote.
essa significação, né, desse altar de ouro de incenso pertencia ao Santo dos Santos. Em significado, o altar de ouro de incenso, como nós já vimos, ele pertencia também ao Santo dos Santos. E é justamente por isso que, como nós já vimos, o autor de Hebreus ele coloca esse altar de ouro de incenso não como parte do santo lugar, mas como parte do Santo dos Santos. Nos dando também a entender com isso, irmãos, que Deus se agrada desse incenso. E também nos dando a entender que o sumo sacerdote, como uma espécie de intermediário, era o responsável de abrir a cortina, que separava o santo lugar do Santo dos Santos, uma vez ao ano, trazendo o incenso de um cômodo para o outro. Irmãos, cada detalhe aqui é extremamente significativo. E o Novo Testamento, como nós já vimos, ele nos esclarece que o incenso são as orações dos santos. Irmãos, o nosso sumo sacerdote, ele não entra lá uma vez por ano, ele mora lá. E o véu também não está mais fechado, está aberto. Isso significa, irmãos, para nós na nova aliança, que as nossas orações, elas já chegam diretamente a Deus, sem a necessidade de intermediários, como era na antiga aliança. Nós começamos uma reunião aqui, 6h30, nós começamos a orar, nós temos a certeza que cada uma das orações que foram feitas aqui passaram diretamente o véu, não do santo lugar para o Santo dos Santos físico, mas para o Santo dos Santos, onde o Senhor Jesus está, o Santo Celestial. Irmãos, é um trajeto muito maior, muito mais profundo, mas que nós temos certeza de que as orações foram ouvidas, de que esse incenso chegou a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje nós vamos ver, com a graça do Senhor e com o auxílio do Espírito Santo, o cômodo mais profundo, o Santo dos Santos, e o que havia lá dentro. Basicamente, nós fomos olhar com nossos olhos exterior como que era aquele Santo dos Santos do tabernáculo. Ele era um cubo perfeito, com 5 metros de lado. Era um cubo perfeito com 5 metros de lado. O versículo 3 de Hebreus nos fala dele, menciona esse Santo dos Santos, e então, a partir do versículo 4, passa-nos a ser falado o que havia dentro desse Santo dos Santos. Nós, então, já vimos a questão do altar de incenso, então pulemos para a segunda parte do versículo 4. Podemos chamar de versículo 4b, parte B, que nos fala, e a arca da aliança. Por que essa arca tem esse nome? Arca da aliança. O nome dessa arca significava a sua importância. Uma arca, para que serve uma arca? Uma arca serve para guardar intacto o que é posto dentro dela. E basicamente, o significado de uma arca é esse: guardar intacto o que é posto dentro dela. Nós lembramos da primeira arca que houve nas Escrituras. Qual foi a primeira arca? Foi a arca de Noé. A arca de Noé, ela guardou intacto dentro dela Noé, sua família, com todas as espécies de animais que foram transportados com segurança, né, diante daquelas ondas, daquelas terríveis águas do juízo de Deus que cobriu toda a terra. Noé e sua família e os animais foram todos guardados intactos dentro da arca de Noé. Quando nós olhamos para o segundo registro das Escrituras, uma arca foi utilizada no Egito para preservar a vida de Moisés, do Moisés bebê. Não foi isso? Miriam, irmã de Moisés, colocou aquele bebê, que era formoso, dentro de uma arca, um cesto ali, que foi, também pode ser chamado de arca, e colocou aquele bebê naquela arca no rio. E esse Moisés foi transportado naquele rio, tudo intencionalmente feito pela irmã dele, até a filha de Faraó, que olhou, nossa, que criança formosa, deixa eu cuidar dele. Tem uma ama dos israelitas que possa amamentá-lo? Então nós conhecemos a história. Mas
uma arca foi utilizada para guardar o bebê Moisés. Quando nós lemos a expressão Arca da Aliança, então nós entendemos com isso que ela é destinada por Deus a guardar intacta a sua aliança. Deus guardou dentro dessa arca uma aliança. Por isso a Arca da Aliança. Irmãos, no meio de que povo? Um povo dado ao erro, um povo dado ao pecado, um povo dado à idolatria. Esse era o povo de Israel. Então a Arca da Aliança, além disso, além de ter essa função de guardar algo dentro dela, de guardar a aliança que Deus fez com o seu povo, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, ela acompanhava o povo de Israel em todas as suas jornadas ou peregrinações. Quando o exército de Israel ia de um lado para o outro, para uma guerra, por exemplo, o que os sacerdotes faziam? Eles levavam a Arca da Aliança em seus ombros, junto de si, para a guerra. Irmãos, eu fico imaginando, tentando ver essa cena, o exército de Israel olhando, não olhando para o inimigo, para a força do inimigo, que por vezes era muito maior o número de soldados numa batalha contra Israel, mas os soldados de Israel, ao invés de olhar para o inimigo, olhavam para a arca. Olhavam para a arca da aliança diante de uma guerra. Os sacerdotes levavam essa arca. Irmãos, eu fico imaginando que confiança inabalável devia ser gerada nos corações daqueles soldados. Os valentes do exército de Israel, quando olhavam para aquela arca da aliança. Que senso profundo da aliança de Deus com Israel essa arca devia gerar no coração daqueles soldados. Uma intrepidez para lutar. Deus é por nós. Quem será contra nós? Embora seja o versículo do Novo Testamento, né? Mas talvez essa era a atitude do coração daqueles soldados ao olhar para aquela arca da aliança. Inspirava encorajamento no coração deles. Olhar para aquela arca da aliança. E eles iam, sem dúvida alguma, por Deus, por Israel, pela aliança de Yahvé, iam com toda intrepidez lutar contra aquelas nações. E também, irmãos, não só aquela arca devia gerar confiança inabalável nos soldados de Israel, mas também nos exércitos inimigos, ao ver, nossa, a arca da aliança está com eles. Aquela arca do Deus verdadeiro está ali com eles. Que temor isso não devia gerar, um terror, na verdade, um terror nos exércitos inimigos. Deus é com eles. Deus tem um pacto com aquele povo. Eles já deviam começar a guerra com medo. Eles já deviam começar a guerra cheio de receios, cheio de hesitações. Será que Deus deles vai fazer algumas coisas? E eles possivelmente vão lembrar de histórias onde Deus agiu em favor de Israel, trazendo trovões, trazendo embaraços, trazendo tantas e tantas coisas que Deus já fez, né? A arca, ela foi com os israelitas, por exemplo, até o meio do Rio Jordão. Quando eles estavam no limiar de entrar na boa terra de Canaã, os sacerdotes levaram a Arca da Aliança até o Rio Jordão, e o Rio Jordão foi, assim como o Mar Vermelho se abriu, o Rio Jordão também se abriu, quando os sacerdotes começaram a entrar com a Arca da Aliança. E em todo o tempo, irmãos, a Arca da Aliança era a garantia certa e segura do poder de Deus, onde quer que ela ia. A Arca da Aliança, ela foi a companheira inseparável de Israel no deserto. E essa Arca da Aliança, nós vamos ver, ela tinha varas e tinha argolas, que era uma expressão dessa arca de um caráter ambulante. Essa arca, basicamente, é como se ela não tivesse sido feita para ser ficada parada, estática em um lugar, mas para que essa arca andasse. Conforme essa arca dava direção ao povo, o povo andava de acordo com os passos da arca.
Então, ela tinha um caráter ambulante. Então, além também desse caráter ambulante, quando nós olhamos para a Arca da Aliança, a disposição física dela em Israel, por exemplo, em Israel no deserto, ela era o centro do tabernáculo, e não somente o centro do tabernáculo, mas o centro das 12 tribos de Israel. Todas as 12 tribos de Israel se acampavam ao redor da arca. O tabernáculo ficava no meio, mas no meio do tabernáculo que ficava era a arca. A arca era aquilo que era de mais importante no tabernáculo. Tudo orbitava em torno da Arca da Aliança. Tudo foi devidamente organizado em relação à Arca da Aliança. Então, ela era muito mais do que um cofre para guardar algo dentro. Ela é também o lugar do testemunho de Deus. O lugar da expiação de Deus. O ponto onde Deus se encontra com o homem. Também conhecida como o trono invisível de Deus entre os querubins, a Arca da Aliança. O autor de Hebreus, ele prossegue no versículo 4, que nós estamos vendo, dizendo que esta Arca da Aliança, ela era o quê? Totalmente coberta de ouro. Um detalhe maravilhoso que o autor de Hebreus traz para nós. A Arca da Aliança era totalmente coberta de ouro. Isso nos mostra o que, irmãos? O caráter incorruptível desta arca. Pois o ouro é um material incorruptível. O ouro ele é um símbolo da natureza divina. Vale a pena, para os irmãos que quiserem e forem rápidos, nós adentrarmos no texto base referente à Arca da Aliança, para nós entendermos com um pouco mais de clareza o significado da Arca da Aliança. Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 16. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículos 10 ao 16. Eu vou começar a ler por causa do tempo, tá? Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro pura cobrirás. Por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, o versículo 10, daqui de Êxodo 25, nos mostra primeiramente um outro material na formação da arca, que é a madeira de acácia. Nós vemos que a arca, o texto de Hebreus fala que ela foi totalmente coberta de ouro. Nós vamos ver isso um pouco mais de clareza. Mas olhando um pouco mais, de uma maneira um pouco mais ampla, primeiramente, antes desse revestimento de ouro que nós vamos ver, havia primeiro um material. E esse material é madeira de acácia. A madeira, irmãos, ela é uma tipologia da humanidade. Humanidade. E por que, irmãos, que a madeira é um tipo da humanidade? Primeiramente, porque a madeira é algo criado, assim como o homem também é algo criado. A madeira não é algo autoexistente como Deus, né? Em segundo lugar, a madeira ela tem vida orgânica. A madeira nasce, a madeira cresce, amadurece, pode ser cortada, pode ser ferida, pode ser moldada, assim como os homens também. A madeira, quando nós olhamos para a Bíblia, desde o livro de Gênesis, sempre esteve relacionada ao homem. O homem foi colocado entre as árvores do jardim. Uma árvore do jardim poderia ter dado, logo no início para o homem, vida eterna para o homem. E outra árvore foi proibida ao homem. O fruto de uma árvore afetou o destino humano. Mas também foi em uma madeira.
em que Jesus foi pendurado, sendo maldito em nosso lugar. E o juízo de Deus caiu sobre Jesus, enquanto ele também estava sobre uma madeira. Mas também sobre essa madeira, irmãos, não houve apenas juízo, mas sobre essa madeira houve também redenção. A madeira sozinha, ela é vulnerável. A madeira sozinha, ela não tem glória própria, ela precisa ser revestida, precisa ser sustentada. Assim como o homem. Assim como o homem. O texto de Pedro diz que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Assim é o ser humano. Nós somos assim. Outro ponto decisivo, porque a madeira é um tipo do homem, é porque a madeira aceita ser revestida. A madeira aceita ser habitada. Tem animais que habitam dentro de madeiras, tem animais que constroem suas casas dentro de madeiras, dentro de árvores. A madeira, ela também aceita receber algo que não é dela. Assim também é o ser humano. O ser humano, ele pode ser habitado pelo Espírito de Deus, mas também o ser humano pode ser habitado por incontáveis demônios, como aquele da legião, né? Somos muitos. Por fim, irmãos, nas Escrituras, ainda há versículos que comparam árvores a homens, como, por exemplo, o rei Nabucodonosor, em Daniel 4. Em Jó 14, diz que há esperança para uma árvore cortada, se referindo a seres humanos. O Salmo 1, o justo é comparado a uma árvore junto a ribeiros. Jeremias 17 diz, bendito o homem que confia no Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas. Isaías 61 fala do tempo do milênio, quando Israel será restaurado, e o Senhor se refere a Israel como carvalhos de justiça. Em Mateus 7, Jesus nos diz que pelos frutos você conhece a árvore, se referindo, logicamente, a homens. E em Mateus 8, Jesus, no processo de cura de um cego, pergunta ao cego o que ele vê. E ele diz, vejo pessoas, eles parecem árvores andando. Então, tudo isso deixa claro que tipifica a madeira, a humanidade frágil. Só que o texto bíblico de Êxodo 25, que nós acabamos de ler, ele especifica essa madeira. Que tipo de madeira era? De acácia. Não era qualquer madeira, madeira de acácia. O nome hebraico, irmãos, para acácia, é muito interessante. O nome hebraico para acácia significa, é interpretado por alguns estudiosos, como aquela que não tem malícia. Aquela que não tem malícia. Ou inocente. Inocente. Então, naturalmente, irmãos, isso já me exclui você. Mas houve um só que não teve malícia. Houve um só nessa terra que verdadeiramente foi inocente. A acácia, inclusive, ela possui algumas qualidades muito específicas dela. É uma madeira que é retirada do deserto, ela é dura, ela é forte, ela é resistente, mas ainda assim ela é orgânica e também ela é pura. Ela é uma árvore pura. A acácia ela é incorruptível no sentido de resistir a insetos e a deterioração. E ela cresce em um ambiente árido, em um ambiente hostil. A acácia, ela não apodrece facilmente. Tipologicamente, irmãos, isso aponta não para a humanidade caída, com o pecado dentro de si, nos nossos membros, né, como eu, mas para uma humanidade preservada da corrupção. A humanidade de Cristo. Ele é verdadeiro homem, mas sem pecado. Ele assumiu a natureza humana, mas sem pecado. Ele foi como um zigoto divino, colocado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria e nasceu diferentemente de nós. Davi falou, em pecado não concedeu minha mãe. O que um ser humano precisa para ser um pecador? Basta nascer. Jesus não.
Ele nasceu sem pecado, mas como uma carne humana semelhante a nós. E a última jornada, irmãos, do povo de Israel no deserto, ainda falando sobre a Cássia, foi num lugar chamado Sitim, conforme Números 25 e Números 33. Sitim era um lugar de acácias. Ali a humanidade do povo de Israel foi provada. Mas também foi nesse mesmo lugar de Sitim, conforme Josué capítulo 2 e Josué capítulo 3, que foi o ponto de partida para a conquista da terra de Canaã. Foi o último lugar antes do Rio Jordão, o lugar de acácias. Então, irmãos, a acácia ela também está relacionada à ressurreição e à restauração divina em lugares áridos. Como, por exemplo, a profecia de Joel, capítulo 3, que fala de um vale seco e espinhoso, um vale de acácias sendo regado e frutificando. Isaías, capítulo 41, também diz profeticamente que o Senhor plantará acácias no deserto, no futuro, e esse deserto se tornará açudes de águas para o povo, para que o povo não tenha mais sede no período do milênio. Então, madeira de acácia fala de uma humanidade perfeita, incorruptível, mas que passou por provas. Passou por muitas provas. Assim foi o nosso Senhor. Tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Tentado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ó que humanidade, madeira de acácia, humanidade do nosso Senhor. O Senhor passou por todas as provas da sua humanidade, todas as provas. No vale do Getsemane, no jardim do Getsemane, saía um suor como gotas de sangue do nosso Senhor. Seus discípulos mais próximos dele não puderam vigiar com ele em nenhum momento. Um discípulo traiu ele, outro abandonou ele no momento mais difícil da cruz, o traiu. Mas o nosso Senhor resistiu firme como a acácia, a humanidade perfeita do nosso Senhor. Então, irmãos, tanto o versículo 10 quanto o versículo 11 de Êxodo 25 nos traz mais clareza sobre essa expressão que o autor de Hebreus utilizou ao dizer que a Arca da Aliança é totalmente coberta de ouro. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. Versículo 11 de Êxodo 25. Então, a Arca da Aliança, ela é totalmente coberta de ouro. Porque essa cobertura, ou esse revestimento de ouro na arca, é feito sobre a madeira de acácia. Então, você tem a madeira de acácia, por dentro da madeira de acácia, revestimento de ouro, e por fora da madeira de acácia, também revestimento de ouro. A madeira que recebe o revestimento. O ouro não recebe revestimento, mas é ele quem reveste a madeira. Então, como foi dito, o ouro ele tipifica a natureza divina. Cristo é tanto divino por dentro, como também divino por fora. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas a gente pode se perguntar ainda, por que o ouro tipifica a natureza divina? Por que isso? Não só para não ficar apenas citando. O ouro ele é diferente dos outros metais. O ouro ele não enferruja, o ouro ele não se oxida, ele não perde a sua natureza com o tempo. Outros vão perdendo a sua natureza com o tempo. Outros se oxidam, outros enferrujam. O ouro não. O ouro ele simboliza aquilo que é imutável. O ouro nas Escrituras, ele aponta para atributos associados a Deus. Brilho, esplendor, raridade, glória, tudo isso e muito mais. No livro de Jó, capítulo 22, nós lemos que, para o convertido, o Todo-Poderoso pode ser o nosso ouro, aquilo que é valioso para nós. A igreja em Laodiceia, o Senhor Jesus nos instrui ao quê? Comprar dele ouro refinado pelo fogo. Em 1 Coríntios 3, no tribunal de Cristo,
Ao se referir às obras dos crentes, o ouro é um dos elementos que sobrevivem ao fogo. E também na Nova Jerusalém, último capítulo de Apocalipse, na qual o próprio Senhor e o Cordeiro são o templo, nós lemos que as ruas da cidade são do quê? Ouro puro. Então a arca, simbolizando Cristo, tipificando Cristo, o centro dos conselhos de Deus, o centro dos propósitos de Deus, que é tanto Deus, ouro, quanto homem, madeira de acácia, mas ao mesmo tempo é uma só pessoa. Assim como a madeira de acácia e o ouro estavam os dois ao mesmo tempo na arca, Cristo é tanto Deus quanto homem. Então, a divindade do Senhor Jesus, nós vemos explícita nessa figura, nós vemos evidente a divindade de Jesus, mas também nós vemos a humanidade perfeita do Senhor, evidente nessa figura da arca. E Cristo, nosso Senhor, será para sempre, continuamente, tanto divino quanto humano. Para sempre com as duas naturezas. Deus e o homem são um só em Cristo Jesus. Então, voltando ao texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, a próxima expressão é: na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Então, após mencionar a Arca da Aliança e o seu revestimento, o autor de Hebreus passa a detalhar o que havia dentro da arca. E o primeiro item dentro da arca era o maná. Bom, irmãos, resumindo, a história do maná, ela se dá quando o povo de Israel teve fome, após os seus recursos se acabarem, estando no deserto, após sair do Egito. E o Senhor proveu para o seu povo redimido o pão do céu. E quando o povo de Israel viu o maná, eles disseram o quê? O que é isso? O que é isso? E é justamente esse o significado do maná. O que é isso? Irmãos, quando Deus nos supre, não há outra coisa a ser feita, senão a admiração e as palavras de uma bendita surpresa. O que é isso? Quantas vezes nós nos admiramos ao Deus nos suprir, quando os nossos recursos acabam. E nós ficamos surpresos. E nós falamos, Senhor, o que é isso? O que é isso por quê? Porque nós não merecemos. Nós não merecemos. E Ele ainda assim nos supre. Nossos recursos falíveis, a força do nosso braço tem limite. E aí Deus vai e nos supre. Nós falamos, o que é isso? O que é isso? Após Deus prover essa alimentação para o seu povo, Deus mandou Arão recolher uma porção daquele maná e colocar dentro da arca da aliança. E esse vaso de maná era um memorial da fidelidade do Senhor em prover todas as necessidades dos seus remidos no deserto. Nós cantamos essa noite. Grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade incomparável é. O Senhor é fiel. Ele nos supre. Irmãos, quantas vezes em nossa vida, em toda a nossa história, após todos os nossos recursos se acabarem, o Senhor nos supriu? Muitas vezes, muitas incontáveis vezes. Tem até um cântico que diz, né? Conta as bênçãos, conta as bênçãos. Nós somos instados pelo Senhor a dar ações de graças. Por quê, irmãos? Porque naturalmente nós nos esquecemos. O Senhor nos supre, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá coisas sem medida. Milagres e milagres acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Todo momento existem milagres, mas nosso coração ele precisa estar grato e atento a esses milagres, porque senão essas coisas se tornam comuns para nós. Nós vamos agradecer ao Senhor, dar ações de graças, porque são muitas as misericórdias dele para conosco. O Senhor nos supre diariamente. O fato de nós estarmos aqui nessa noite, nessa reunião, é bênção, é privilégio do Senhor. O Senhor não se esquece. Nós falamos, nós nos esquecemos.
por haver uma natureza caída em nós, por haver um pecado dentro de nós, naturalmente nós nos esquecemos. Mas o Senhor não se esquece de cada um dos benefícios que Ele nos tem dado. Tanto que o salmista, por vezes, fala, alma, falando consigo mesmo, né? Alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A minha alma o conhece muito bem. O salmista, por vezes, fala, instando a sua alma a não se esquecer daquilo que o Senhor fez para com ele. Nós nos esquecemos, mas o Senhor não se esquece. Por isso que ele mandou que o povo de Israel guardasse aquele maná como um memorial. Irmãos, eu não sei como vai ser o tribunal de Cristo, não sei como vai ser no futuro, mas será que dentro de vários livros, né, a Escritura fala de vários livros, não só o livro da vida do Cordeiro, e o livro dos vivos, né, que Moisés diz, a Bíblia fala de livros, vários livros. Será que talvez algum dia o Senhor não vai expor para nós situações, olha, aquele momento na tua vida que você viveu, que você estava passando por isso, eu te supri dessa e dessa forma. Será que não existe um livro dos benefícios, da fidelidade, da misericórdia do Senhor para com a nossa vida? Talvez será que não haverá um momento em que o Senhor não exporá para nós tantos e tantos benefícios para com o que Ele fez conosco? Talvez possa haver. Porque o Senhor teve esse procedimento com Israel, fazendo questão de guardar o maná dentro daquela arca, para que as gerações futuras vissem o pão com que Deus alimentou seus pais no deserto. Deus fez questão de guardar isso. Então, esse maná tão precioso para o povo de Israel, ele tem semelhanças com o nosso Senhor também. Porque nesse tabernáculo, tudo fala de Cristo. Quando esse maná desceu para a terra, nós vemos que primeiramente o povo ficou grato, né? Teve uma bendita surpresa, disse, o que é isso? Mas esse maná, ele teve uma aparência de algo pequeno. Ele desceu do céu como algo pequeno. O texto bíblico diz que o maná era pequeno. E o maná, por certo tempo, ele foi também incompreendido. E até as palavras do que é isso também podem revelar certa incompreensão do povo em relação ao que era aquilo. É para a gente comer isso? Mas, irmãos, veja o paralelo com o Senhor Jesus. Ele desceu do céu, desde Filipenses fala deste grande mistério da encarnação, né? O Senhor, ele desceu e ele se fez tão pequeno aqui entre nós, servo de todos, se humilhou, assumiu da forma de servo, reconhecido em figura humana. O texto de Isaías 53 diz que ele era o mais desprezado entre os homens, e tantas outras coisas. Contado com os transgressores, foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim era o nosso Senhor. Ele foi pequeno. E também o Senhor foi incompreendido aqui pelos seus. Ele veio para o que os seus, para o que era seu, e os seus não o receberam. Assim foi o nosso Senhor na sua vida em carne. Assim como José, quando contava os seus sonhos aos seus irmãos, esse aí tem mania de grandeza. O que fizeram com José? Venderam ele. E o nosso Senhor também foi vendido por moedas de prata. E assim o Senhor foi, assim como o maná, pequeno e incompreendido. E o Senhor, assim como o maná, também se deu como alimento ao seu povo, àqueles que eram seus. O Senhor Jesus disse, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ao ouvir isso, em João 6 está esse texto, muitos se escandalizaram, passaram a sair, abandonar o Senhor. E o Senhor Jesus disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqueles que se alimentam pela fé em Cristo encontram nele a vida eterna. Ele é o nosso alimento. O Senhor Jesus é o nosso alimento.
na nossa jornada cristã. Ele é o nosso maná. Cristo é o nosso maná. Diariamente nós nos encontramos com Ele para ter a nossa porção, nossa rica porção. O maná no deserto, né, guardado por mais um dia, o que acontecia com ele? Ele se corrompia, se estragava. Mas o Santo de Deus, que é o nosso Senhor, ele não viu corrupção. O maná, ele foi uma dádiva graciosa de Deus, em oposição à erva do campo, para produzir, pelo trabalho, pelo suor do rosto, que o homem foi incumbido após a terra. Então, irmãos, aqui no maná nós temos uma figura de um alimento que descia imediatamente em sua perfeição, só precisava ser recolhido pelo povo. Mas quando o homem pecou, primeira coisa que Deus deu para o homem, trabalha. Com o suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Lavra a terra, ara a terra. É desse alimento que você vai comer. Então, irmãos, Cristo é um alimento pronto para nós comermos. Diferente do nosso alimento diário que nós temos de trabalhar por Ele. Cristo, todas as manhãs, é como aquele maná que está nos esperando ser colhido. Então, o maná, ele simboliza Cristo, seu poder e seu alimento como vida. O cristão que deseja vida espiritual abundante, ele recorre todas essas manhãs para esse maná. É uma porção oculta e doce. Deus, ao mesmo tempo, todas as manhãs, tem porção para cada um de nós. Mas a porção que o Senhor tem para cada um de nós é especial, personalizada. A porção que o Senhor tem para mim, de manhã, é diferente da porção que o Senhor tem para o Marcelo, para o Orlando, para a Janete, para todos os irmãos. Quão maravilhoso é o nosso Cristo. Ficar sem se alimentar do maná de manhã é verdadeira loucura. O segundo item, dentro da Arca da Aliança, que o autor de Hebreus cita, é o bordão de Arão que floresceu. A rebelião de Israel contra o sacerdócio de Arão, confirmada pelo Senhor Arão e sua família, provocou esse milagre. E a história está em Números 17. Então, nós temos esse segundo item, que é a vara de Arão que floresceu. A história dele está em Números 17, não precisa abrir. Mas, resumindo essa história, a vara de Arão ela foi um sinal para os filhos rebeldes de Israel, para acabar com as murmurações deles. Havia uma rebelião ali de Corá, líderes da Assembleia de Israel, e Moisés falou, olha, pega uma vara de cada uma das tribos de Israel. Nós vamos levar essas 12 varas para dentro do tabernáculo, e a vara que florescer é a vara que Deus escolheu. Então, irmãos, Deus escolheu colocar também a vara de Arão dentro da Arca da Aliança. Também é muito significativo. Porque, irmãos, dentro do povo de Deus, hoje, na nova aliança, assim como na velha aliança, pode haver murmuração. Pode haver revolta. O povo de Israel murmurou, não murmurou? O povo cristão também pode murmurar. Na nossa jornada, por vezes, nós murmuramos. Qual que é a resposta de Deus às nossas murmurações? O Cristo ressurreto. A resposta de Deus às nossas murmurações é o Cristo ressurreto. Esse é o tipo daquela vara de Arão, o Cristo ressurreto. Esse milagre é um símbolo da ressurreição de Cristo. Veja, todas as varas dos líderes das 12 tribos de Israel eram pedaços de madeiras secos. Ou seja, pedaços de madeira mortos. E Deus deu vida a algo que estava inanimado, transmitindo a ideia de vitalidade, a ideia de fecundidade permanente para aquilo ali, para aquela vara de Arão que floresceu. Irmãos, isso é ressurreição. Algo que sai da morte para nunca mais morrer. Esse milagre, irmãos, além da ressurreição, também é um sinal da escolha de Deus, do seu ungido. Mas esse ungido aqui, Arão foi apenas uma figura do verdadeiro ungido, Cristo.
Cristo é o ungido de Deus. Então, nosso Senhor nos ensina, em conformidade com isso, que a fé ou a incredulidade em sua ressurreição é o ponto de teste agora, irmãos. O ponto de teste agora para nós é a fé ou a incredulidade em sua ressurreição. E marca a diferença entre o povo de Deus e a geração perversa. Como que nós sabemos se nós somos povo de Deus? Crê na ressurreição de Jesus? Crê, você é povo de Deus. Não crê na ressurreição? Não, pode ser explicado isso como teólogos liberais falam, né? Essa ressurreição aí é só uma ideia. Jesus foi para a Índia, né? Aquela história de que os discípulos tiraram Jesus da cruz. Não, isso é impossível de acontecer. A física não explica isso, a ciência não explica, isso é impossível. Mas ressurreição é um fato que nós cremos e constatamos pela fé. E a fé é um mistério para o mundo. E vai continuar sendo um mistério para o mundo. Em Mateus 12, o Senhor Jesus disse que para essa geração perversa haveria um único sinal. O sinal de Jonas. Então, da mesma forma como o Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, e depois saiu do peixe, o Filho do Homem também estaria, pelo mesmo tempo, no coração da terra, e sairia de lá, ressuscitando. Esse é o segundo item, a vara de Arão floresceu, Cristo ressurreto. O terceiro item, dentro da Arca da Aliança, que o autor de Hebreus menciona no versículo 4, são as tábuas da aliança. Por que as tábuas também precisavam ser colocadas dentro da aliança? Porque elas falam de justiça. As tábuas da aliança falam de justiça. Ninguém se aproxima da presença de Deus se não for justo ou justificado. Essas tábuas da aliança são 2 tábuas. A primeira tábua, ela apresenta os 4 mandamentos de obediência para com Deus. A segunda tábua apresenta o dever do homem para com o seu próximo. Essas tábuas são as segundas tábuas também, nós podemos dizer, né? Porque as primeiras tábuas, Moisés quebrou ao pé do monte, quando ele viu o povo idolatrando o bezerro de ouro. Os dois primeiros mandamentos já haviam sido quebrados ali. Moisés foi para o monte por 40 dias, trouxe as tábuas, viu o povo idolatrando o bezerro, quebrou aquelas primeiras tábuas, e aí Deus, em sua grande misericórdia, porque o povo de Deus deve ser justo ou justificado para habitar na presença de Deus, Deus fez novas tábuas, renovadas, como testemunho das justas reivindicações de Deus sobre a nação de Israel. E essas 2 tábuas renovadas, elas foram depositadas na Arca da Aliança, diante do Senhor. Irmãos, esse ato, esse simples ato de colocar as tábuas da aliança na Arca da Aliança, nos apresenta nosso sumo sacerdote, cumprindo as nossas responsabilidades referentes à salvação perante Deus. Cristo é a justiça de Deus para todo aquele que crê. Cristo foi aquele que cumpriu toda a lei. Romanos 7 diz que nós somos libertos da lei. Libertos da lei por quê, irmãos? Porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Portanto, nós não precisamos mais ficar no conflito que Paulo teve ali, de ficar desesperado, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós já podemos ir direto gritando com o brado, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos libertados do pecado e também nós somos libertados da lei, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele, no ato dessas tábuas serem colocadas na Arca da Aliança, é Cristo cumprindo a lei por nós. É Cristo sendo cumprindo a justiça de Deus em nosso lugar, cumprindo as nossas responsabilidades perante Deus. E Cristo foi aquele que disse, conforme Salmo 40, versículo 7 e 8,
Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Não foi Davi quem proferiu essas palavras profeticamente, no Salmo 40, mas elas se cumprem em Cristo Jesus. De sorte que hoje, irmãos, um cristão que deseja viver em santidade interior, Deus mesmo, na nova aliança, escreve a lei no seu coração e em sua mente. E com uma nova natureza, redimida, o cristão hoje pode se deleitar em fazer a vontade do Pai. Assim como o Senhor diz, dentro do meu coração está a tua lei, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Louvado seja o Senhor. Versículo 5 de Hebreus 9. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Então, irmãos, o texto começa dizendo sobre ela, né? Se referindo à Arca da Aliança. Sobre ela, em cima dela, em cima dessa arca, havia uma tampa para fechar e esconder o conteúdo interno, e o nome dessa tampa da arca era o propiciatório. O nome da tampa da arca é propiciatório. Nessa tampa da arca estavam fixados 2 querubins, feitos do mesmo ouro da cobertura da arca. Ouro batido. Ouro batido. E esses querubins deveriam estender as suas asas sobre a arca, com os rostos voltados uns para os outros e para o propiciatório. Para o propiciatório. Mais detalhes disso, irmãos, estão em Êxodo 25, versículos 17 a 22. Eu vou ler esses versículos aqui. Êxodo 25, 17 a 22. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, como propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para com os filhos de Israel. Então, irmãos, os querubins foram feitos como parte integrante da tampa da arca. Não tinha como separar os querubins da tampa da arca. Tudo era uma única peça de ouro maciço. O que são os querubins, da qual a tampa da arca era uma representação? A gente pode se perguntar. O que são os querubins? Os querubins, nas escrituras, são seres de 4 faces. Eles têm uma face de um lado homem, de outro lado boi, de outro lado leão, de outro lado águia. Além dessas 4 faces, eles também têm 4 asas, corpos cheios de olhos, representando as 4 direções e a totalidade da criação. A totalidade da criação. Por isso, homem, boi, leão e águia. Os querubins, eles são representantes das 4 principais tribos de criaturas da Terra. Por isso, no livro de Apocalipse, eles são chamados de os 4 seres viventes. Primeiro, o leão. O que é o leão? O chefe dos animais selvagens. O leão é o chefe dos animais selvagens. A águia, chefe das aves. Terceiro, o boi é o chefe dos animais domésticos ou domesticáveis e à disposição do homem. E o quarto, por último, o homem, né? Por designação de Deus, é o Senhor de todos os animais. Deus, lá em Gênesis, falou para o homem: olha, você é Senhor sobre toda a criação. Você é
A criação foi dada para o homem cuidar dela, né? Então, os querubins na tampa da arca, eles são emblemas do homem e da criação redimida. O fato deles serem um só com a tampa da arca e de estarem representados também no véu, irmãos, também precisa ser falado isso. Os querubins, eles não estavam apenas na arca da aliança, mas nós vemos no tabernáculo eles também nas cortinas do véu que foi rasgado. Indica isso. Irmãos, por que Deus escolheu apenas 2 querubins? O número 2, né, na quantidade de querubins. Por que Deus não colocou um monte de querubins na tampa da arca, mas apenas 2? E por que eles foram colocados em cada extremidade da tampa da arca? A gente se pergunta. A questão das extremidades se refere à abrangência do alcance da obra feita ali naquele lugar. Qual que é a abrangência da obra que foi feita com o sangue? A graça se manifestou salvadora a todos os homens. E conforme nós vemos em Romanos 8, toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Louvado seja o Senhor pela abrangência da obra do nosso Senhor Jesus. Quanto à questão do número 2, né, de escolher 2 querubins, sempre que aparecerem na Bíblia, número 2, ou algo relacionado a 2 vezes, etc., eu vou citar aqui o sonho de Faraó, no livro de Gênesis. Faraó teve um sonho, né? Quando José estava preso, Faraó teve 2 sonhos, das vacas gordas e das vacas magras, das espigas saudáveis e das espigas mirradas e secas, né? O que José respondeu para Faraó? Os 2 sonhos se referiam a um mesmo evento, a um único evento. E da mesma maneira como o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque a coisa está estabelecida por Deus, são as palavras de José, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo. A coisa está estabelecida por Deus e Deus, em breve, a cumprirá. Gênesis 41, 32. A coisa está estabelecida por Deus e Deus, em breve, a cumprirá. Então, sempre que há 2, a coisa está estabelecida por Deus e Deus, em breve, a cumprirá. Toda a criação que hoje geme e suporta angústias será redimida do cativeiro da corrupção. Isso inclui os animais. Se você tem animais, se você já teve animais que foram mortos, irmãos, isso inclui a redenção também, alcançando eles. Isso é tremendo. Deus em breve cumprirá, isso está estabelecido por Deus. A presença dos querubins na tampa da arca tipifica essa redenção de toda a criação, não apenas o homem. Mas note, irmãos, que nos querubins, uma classe principal de animais não está representada ali. Quando a gente vê os textos de Gênesis, nós vemos que fala dos répteis também. Mas os querubins, eles não falam dos répteis. Os querubins têm 4 rostos, mas não tem nenhum rosto de réptil. Por quê, irmãos? E por que esses querubins ali não incluíam os répteis? Porque o pecado e a morte entraram no mundo pela serpente. Um réptil. E no dia do milênio, nos dias do milênio futuro, o pó será o alimento da serpente. Quando o veneno da serpente será removido. Já outros animais, como por exemplo o leão, ele vai comer palha como boi. O leão vai ser um animal domesticável nos dias futuros. Então, irmãos, os querubins, eles foram colocados na tampa da arca, olhando uns para os outros e para o propiciatório. O propiciatório, a tampa da arca, era justamente o lugar onde era aspergido o sangue inocente dos cordeirinhos, dos animais que derramavam as suas vidas. Ali, no propiciatório, era o lugar onde era aspergido o sangue inocente
no único dia da expiação. Um dia, irmãos, um dia, em tempos remotos do passado, antes da criação de Deus, um querubim, justamente um querubim, querubim da guarda ungido, ele ousou tirar os olhos do verdadeiro propiciatório e ousou olhar para si mesmo. E o resultado foi pecado, iniquidade, morte para toda a humanidade. Satanás olhou para si mesmo. Eu me assentarei nas alturas, colocarei meu trono nas extremidades do norte. Serei semelhante ao Altíssimo. Por isso, irmãos, o propiciatório, os querubins foram colocados lá, olhando para a tampa do propiciatório. Deixar de olhar para o propiciatório é loucura. Da mesma forma, para os querubins deixar de se ocupar com o lugar principal de Deus no universo, Cristo é se ocupar com a escuridão. Então, se isso se aplica a eles, quanto mais isso não se aplica para nós. Se aqueles seres que foram criados num mundo sem pecado, num mundo totalmente puro, eles nasceram nos céus, foram criados nos céus, não foram criados em um ambiente como o nosso. Se eles foram criados e Deus usou esse tipo para falar conosco, irmãos, eles olhando para o propiciatório, quanto mais nós, que temos pecado dentro de nós, Satanás do lado de fora, e tantas coisas, pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, é por isso que o livro de Hebreus, tantas e tantas vezes, já ele tenta nos arrebatar com força do nosso olhar. Os olhos são a lâmpada do corpo, janela da alma. Aquilo que nós olhamos é aquilo que nós nos tornamos semelhantes. Aquilo que nós olhamos influencia nossos pensamentos. E a contemplação é aquilo que nos transforma. É pela contemplação que nós somos transformados. Quanto mais nós olharmos para essa tampa desse propiciatório, para esse sangue que foi derramado, e mais precisamente ainda, para a pessoa que foi derramado o sangue, Cristo Jesus, o ungido de Deus, que é o nosso maná, que é a vara de Arão que floresceu, que é a arca da aliança, com a madeira de acácia, revestida de ouro. Ele é tudo, irmãos, é tudo nesse tabernáculo, para que nós olhemos apenas para ele e para que nós deixemos de olhar para nós. Deixemos de olhar para as circunstâncias ao nosso redor e olhemos para o nosso Senhor. O verdadeiro lugar do perdão do tabernáculo, irmãos. Não era o altar de bronze no pátio externo, né? Tanto que o autor de Hebreus nem fala dele. Porque era esse lugar, o altar de bronze do início do tabernáculo, que os sacerdotes serviam ali, mas o lugar escolhido por Deus como lugar do perdão, o lugar, o centro de todas as coisas, é o propiciatório. Aguardando a vinda. Irmãos, um dia, imagino também, isso também é uma figura que fala conosco. Os israelitas deviam ficar o ano todo aguardando o dia da expiação, aonde o sumo sacerdote caminharia ali para aquele santo dos santos e aspergiria o sangue sobre o propiciatório. E aí ele voltava depois e falava, talvez com outras palavras, né? Mas foi consumado. Foi feita a obra ali, o pecado da nação foi perdoado. Irmãos, isso fala conosco porque o nosso Senhor Jesus, que era um tipo desse sumo sacerdote, ele já entrou nesse Santo dos Santos Celestial e já fez a obra por nós.
Ele disse, está consumado. Para que hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos sem reservas, com intrepidez, sem medo, sem receio. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade. Nada nos separa do amor de Deus, nem a morte. Nem a morte, nós não temos medo da morte. O nosso Senhor tem nas mãos dele as chaves da morte e do inferno. Nós não tememos a morte. Nós somos dele. Nós somos do Senhor. Ele é o nosso Deus. Nós podemos dizer, em tom de desafio, como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, ao ver esse sangue no propiciatório, irmãos, Ele nos aceita no amado. Ele nos aceita no amado. Temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse propiciatório é o próprio Cristo, a quem Deus propôs como propiciação pela fé do seu sangue. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos dos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Por fim, irmãos, no versículo 5, o autor de Hebreus chama a atenção para esses objetos sagrados, e ele diz o seguinte: muitas coisas ainda poderiam ser ditas a respeito desses móveis do tabernáculo, mas não agora. Ele deixa para depois. Nós não vamos falar nos pormenores desses assuntos, porque agora, a partir do versículo 6, ele vai falar dos serviços que eram feitos no tabernáculo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua graça que é sempre abundante. Obrigado, Senhor, pelo conforto das Escrituras, conforto do Consolador, do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela fé no Filho de Deus. Nós temos fé na tua palavra, Senhor. Nós cremos em cada palavra escrita aqui. Nós cremos que o Senhor é tudo isso para nós. O Senhor é a arca da aliança. A arca da nossa aliança com Deus. A arca da nova aliança que o Senhor fez não com sangue de animais, mas que o Senhor fez no seu próprio sangue. Oh, isso é a nova aliança do meu sangue, foi o que o Senhor Jesus disse. Obrigado por essa nova aliança, por estarmos incluídos nela, porque as nossas orações chegam a Deus, porque o Senhor é o nosso maná, o nosso alimento nessa jornada, porque o Senhor é o Cristo ressurreto, a vara de Arão que floresceu. Em Cristo nós podemos dar fruto, em Cristo nós podemos experimentar a vida de ressurreição, nós podemos mortificar as obras da carne em nossos membros e experimentar a vida de Jesus em nosso corpo mortal. Nós podemos, Senhor, pela fé, experimentar também de Cristo, justiça nossa, tipificada por essas duas tábuas colocadas nessa arca da aliança. Cristo se fez por nós justiça de Deus. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela certeza também da promessa que o Senhor nos faz, ao ver esses querubins olhando para o propiciatório, que um dia toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção, incluindo a nós, as primícias da tua criação, Senhor. Aqueles que foram predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Continua trabalhando em nós. Queremos te ver no nosso dia a dia, na nossa vida prática, cotidiana. Ajuda-nos a vê-lo, contemplá-lo, amá-lo, servi-lo com todo o nosso coração, com o melhor que é em nós, com aquilo que o Senhor colocou em nós de melhor. O Senhor nos deu o melhor que o Senhor tinha. O Senhor nos deu Cristo. Queremos te devolver esse Cristo. Nós te amamos com todo o nosso coração. Em nome de Jesus.